Segundo vídeo com o André Virgínio aqui na Rádio Arte, já falamos sobre manejo de solo e agora as dúvidas sobre poda. Né? Qual a finalidade da poda de formação no caso da goiabeira? Pronto. No caso da goiabeira, a gente tem que ter uma formação adequada para ela, porque a gente precisa estruturar a planta. Então a poda ela vai ser responsável por essa estruturação. Para que estruturar? Eu dou sempre um exemplo. Um prédio, quando você constrói ele mal, geralmente ele cai. A goiaba vai ser do mesmo jeito. Quando você poda ela mal, então forma ela mal, ela não vai aguentar produções. Quais são essas produções? Geralmente a cada ano a gente coloca que ela vai aumentar uma caixa por pé, né, por planta. Então, se ela está com 5 anos, ela tem que aguentar 5 caixas. Então, vamos colocar aí 30 quilos em cada caixa. Então, ela tem que aguentar um peso muito alto. Então, ela precisa ser bem estruturada desde pequena. Então, para isso, ela faz a poda de formação. Geralmente, a gente faz poda de formação 4 vezes. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A 2 anos já é poda de formação e produção. Ela vai dar produção no intervalo de 1 ano a 2 anos? Vai. Só que a gente não está buscando produção, a gente está buscando primeiro formar ela, estruturar ela. Porque senão, consequentemente, no futuro, ela vai quebrar galhos, ela vai cair. E se ela danificar, ela não vai conseguir produzir mais. Ou ela vai ter muito atraso de produção. Pode acontecer, já aconteceu em casos, de ela ficar uma forquilha, ela quebrar de um lado, e aí ter que voltar a planta e passar 1 ano e meio para produzir de novo. Então, imagina acontecer isso em todo o pomar, em todas as plantas do pomar. Então, você vai perder muito dinheiro no final de 1 ano e meio. Você perdeu 3 safras. A poda de limpeza está passando em off. A poda de limpeza... Meio está sendo extinta, é isso? Não? Porque a poda de limpeza geralmente é muito usada ainda em algumas regiões frias, porque você precisa tirar alguns galhos, tirar galhos ladrões, para poder entrar luz solar e evitar doenças. Na região daqui, geralmente quando a gente vai fazer a poda de produção, geralmente faz a poda de limpeza única, tirar galhos mortos, tirar ramos ladrões, então a gente já bota as 2 podas em uma poda só, para evitar futuros gastos, porque querendo ou não é muito caro, hoje em dia é 5, 6 reais por planta para podar. Então se é uma área muito grande, então o pessoal vai gastar muito para poder fazer isso. E poda de limpeza, o pessoal na região está cobrando 3 reais por poda de limpeza. Então 1.000 plantas é 3.000 reais, então é um gasto muito exorbitante. Como é que a poda influencia na floração e na frutificação, no caso da goiabeira, né? O tema aqui é goiaba, né? A poda, ela determina a época que você vai conseguir aquele fruto. Então, da poda até a colheita são 6 meses. Então, você determina onde vai ter aquela colheita. Então, quando você faz a poda nada mais é que um estresse. Você está causando um estresse controlado na goiaba. Então, quando você faz esse estresse, a gente até brinca que ela acha que ela vai morrer. Então, toda planta, quando ela acha que vai ter algum problema com ela, ela vai morrer, ela nasceu para crescer, desenvolver, frutificar e morrer. Então, ela acha que ela vai morrer, entre aspas. Então, ela joga flor, fruto, e a gente consegue colher. Só que, quando ela tem esse ferimento nela, e ela proporciona crescimento vegetativo com produção, a gente joga adubo. Então ela já está com fruto, ela não vai morrer. Então ela vai começar a ter a produção, a jogar os nutrientes para os frutos, para no final a gente ter goiaba de qualidade. Então quer dizer que a floração é meio que uma resposta da planta por ela está achando que vai morrer. Exatamente, é um estresse. Os cortes também um pouco faz. Exatamente. Exemplo, mas eu tenho uma goiaba em casa e ela produz. Ela vai produzir, só que ela vai produzir na época dela. Então a gente não tem controle. A poda ela serve para isso, para a gente ter um controle. Eu quero que ela saia, exemplo, em dezembro. Então eu tenho que fazer a poda quando? Junho para julho. Eu tenho que fazer essa poda para poder ela sair. Luiz, mas eu quero tirar ela fora de época. Qual é uma fora de época para você ter uma colheita fora de época? Geralmente fora de época de feriados. Natal, Ano Novo, não pode tirar, porque não tem atravessador, que é o que vai buscar na roça para você vender. Semana Santa, não pode de jeito nenhum. São João já o pessoal já consegue, porque isso geralmente são 2 dias de feriado, então são poucos. Mas a gente controla com a poda quando a gente quer colher. Claro que tem casos, como a gente está conversando fora, que, exemplo, esse ano o sol estava muito
né, muito mais agressivo, né, então aumentou a temperatura, a radiação solar está muito alta, baixou a umidade, então isso fez acelerar a colheita na goiaba. Então o que era para tirar em dezembro, tirou em novembro, então os frutos não cresceram, então tem esses problemas, mas o principal é, para você conseguir ter frutificação, né, floração e frutificação quando você quer, né, na data que você quer, a poda é uma resposta para isso. E o fato do sol estar mais quente, que você está falando aí, restringe mais a atuação da fotossíntese, né? Restringe mais. A fotossíntese na goiaba ela vai atuar ali até 32 graus, ideal. Pode acontecer dela, se ela estiver mal nutrida, pode acontecer dela parar antes, mas já tem casos que começou a fazer fotossíntese 6 horas da manhã e parou 10 horas da manhã. Então é um espaço muito pequeno para dela conseguir gerar energia, fazer todos os processos, porque na parte da tarde, né, vamos colocar assim, na parte da tarde, ela não vai conseguir fazer esses processos. Então ela não vai conseguir, você jogando adubo, fazendo a irrigação, ela não vai ter resposta a isso. Aí por isso que a gente usa algumas técnicas para a gente conseguir fazer ela ter alguma resposta. A gente usa alguns antiestressantes, a gente usa alguns aminoácidos, a gente tem algumas respostas que a gente tenta fazer com que a planta ela dê para a gente, né, o que a gente busca, que é a produção de qualidade. E lembrando, pessoal, as goiabas que vocês veem no mercado não é as goiabas do produtor, não é culpa dele a goiaba estar de boa qualidade. Ele faz goiaba de boa qualidade, porém, né, o que a gente chama aqui de atravessador, que é o comprador que vai na roça, ele não busca qualidade, ele busca preço e quantidade. Então, geralmente é isso que acontece, tá, minha gente? Para deixar claro. Só que tem que defender os produtores também, né? Porque geralmente eu já vi muita gente falando que essa goiaba está de má qualidade, mas não é por isso, tá, pessoal? E os cuidados que deve ser a realização da poda? Pronto. Primeiro de tudo, se você não tem experiência na realização da poda, tanto de formação como de produção, é ideal você contratar alguém. Porque se você não tem experiência, você pode deformar a planta, você não vai conseguir estruturar ela quando ela está formando, certo? Como é a maneira? Uma dica. É como se fosse busca norte, sul, leste, oeste. Você precisa ter galhos dessa formação para formar uma taça de vinho na formação dela. Quando ela está produzindo, você precisa tirar ramos ladrões, fazer poda de limpeza, você precisa fazer tudo isso. Se você não tem experiência, você pode perder produção nisso. Certo? Exemplo, se eu estou contratando uma pessoa e essa pessoa está me dando com a produção, fazendo todos os manejos, me deu 2 caixas por planta, ou seja, 60 quilos por planta. E eu não vou contratar mais ele, eu já sei fazer. E eu faço a poda, e eu faço tudo direitinho, e só me dá uma caixa, quer dizer que eu fiz a poda de maneira errônea. Então, o ideal é você contratar pessoas que têm experiência, ou fazer cursos, que o Senado disponibiliza também cursos nessa questão. Então, é o ideal fazer isso, certo? Para não ter erro. O outro é você fazer, assim que faz a poda, você fazer a aplicação de fungicida público, certo? Para quê? Para evitar entrar doenças no ferimento. Porque nada mais é que o ferimento, é a mesma coisa quando a gente se corta. Se a gente deixar aberto e não passar nada, e a gente tiver exposto ao ambiente, pode acontecer de inflamar. Então, a mesma coisa para a goiaba. Se a gente não passar esse fungicida, não necessariamente precisa fungicida, alguns passam caulinho, já vi gente passando caulinho, você precisa fazer com que aquele ferimento seja coberto. Ou, né, não haja ataque de doença, e para isso fazem fungicidas públicos, certo? E aí vai ter uma gama, né, que aí você pode utilizar. Mas o principal é isso, é evitar de entrar doença. Entrou doença, aí o gasto é muito maior, você vai ter muito problema, provavelmente sua produção vai parar, e aí gastos e mais gastos. E goiaba, gastou demais, não compensa. Não tem produção que cubra esse gasto. Certo? Legal. Agradecer mais uma vez a presença de André aqui na rádio, falando sobre a parte da poda. E vamos para um terceiro vídeo, dúvidas sobre irrigação, aqui na Rádio Acha, tá bom? Rádio Acha é a maior rádio universitária do Sertão de Pernambuco. Daqui a pouco teremos mais André Virgínio. Um abraço.